Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, te aproxime mais de Deus e que você possa, a partir dessa palavra, permanecer fiel a Deus. Que você possa refletir acerca da sua própria condição. Seguindo a nossa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse, hoje vamos falar sobre Esmirna. A passagem que eu vou ler para vocês está no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. A palavra do Senhor diz assim: Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus, e não sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Irmão, que passagem forte, mas que passagem incrível. E como essa passagem nos ajuda a permanecer fiel. É interessante que Esmirna, assim como a Filadélfia, foram as únicas igrejas das 7 igrejas do Apocalipse que não receberam críticas, que na verdade só receberam o elogio da parte de Jesus. A gente vê aqui Jesus começando elogiando Esmirna por se permanecer fiel a ele. Independente da condição, eles eram fiéis a Deus, fiéis a Cristo. E é muito interessante que eles estavam num contexto de forte oposição, porque tinham os judeus que se opunham a Esmirna e que queriam com certeza perseguir e destruir o cristianismo. E aí Jesus, ele fala até que eles estavam cometendo blasfêmia aqueles judeus. E que na verdade eles achavam que estavam fazendo o que era correto, mas na verdade eles estavam servindo ao diabo. Eles estavam servindo ao adversário. E com certeza eles precisavam se arrepender. E é interessante que Jesus, ele fala que conhece Esmirna, que vê a tribulação, que vê o problema que ela está passando, e vê inclusive a situação de pobreza na qual está, porque, ao que tudo indica, os crentes daquela região eram extremamente pobres. Irmão, o que eu quero te falar é que Jesus, ele vê o problema que você está passando, ele vê a sua dificuldade, ele vê a sua tribulação, e ele vê a tua pobreza. E é interessante que ele fala: eu vejo a tua pobreza, embora você seja rico. Porque, apesar de Esmirna ser pobre, no que diz respeito ao financeiro, ao econômico, ela era rica, porque ela tinha Cristo. Irmão, sabe o que isso me ensina? Que muitas vezes eu e você estamos buscando coisas materiais, bênçãos aqui nesse mundo. E muitas vezes a gente deixa de perceber o quanto nós somos ricos. Porque nós somos ricos do que realmente importa, de Cristo. Porque se nós temos Cristo, o resto não tem importância. Se nós temos Cristo, não tem importância que a gente passe por problemas, por tribulações, por nada dessas coisas. Porque tem muita gente que tem todo o dinheiro do mundo e é vazio. Tem muita gente que tem às vezes uma vida mansa, uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida que parece que tudo está dando certo. E essa pessoa é triste. Essa pessoa é infeliz. Porque a verdadeira felicidade, aquilo que realmente nos preenche, está em Cristo. É Jesus. Então, irmão, se nós temos Ele, nós temos tudo. E é interessante que Jesus, mesmo elogiando Esmirna, ele fala que Esmirna vai passar por uma provação. Porque eles iriam presos e eles ficariam 10 dias na prisão. Mas Jesus os orienta a permanecerem fiéis. É interessante que ele promete um alívio daquilo. Mas muitas vezes o alívio não é o que eu e você pensamos. Porque é o que tudo indica, a provação que os crentes de Esmirna iam passar iria culminar na morte deles. Mas é interessante que ele fala: ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Jesus está exigindo que esses cristãos sejam fiéis a ele até a morte, mas sabendo que a morte não tem a palavra final, porque nós não vamos receber a segunda morte. Eu e você que estamos em Cristo Jesus, que permanecemos na fé, permanecemos fiéis a ele, buscando viver segundo a vontade dele, de modo nenhum nós vamos sofrer a segunda morte, porque nós alcançaremos a vida eterna com ele. Então, irmão, permaneça fiel a ele. Mesmo que para isso você precisa morrer. Mesmo que para isso você precisa perder tudo que você tem. Porque muitas vezes nós passamos por uma provação, pedimos para Deus tirar nós de lá, e muitas vezes nós achamos que vai ser do nosso jeito. E muitas vezes o jeito como Deus tem de nos tirar de uma provação é destruindo alguma coisa. Às vezes você está pedindo para Deus salvar o emprego teu. Mas às vezes a saída que ele tem para você é tirar você desse emprego. Porque às vezes ele tem algo muito melhor para você. Às vezes a saída que você está pedindo para Deus de alguma situação, às vezes para um relacionamento que você quer seja restaurado, mas às vezes a saída que Deus tem é o fim desse relacionamento, para que você possa viver o novo dele, para que você possa viver coisas novas. Às vezes a saída, como ia ser para o pessoal de Esmirna, ia ser a morte, porque a morte não tem um ponto final, porque a morte é só o começo da nossa vida eterna com Cristo. Então, que eu e você possamos permanecer fiéis a Ele, sabendo que Ele sabe o que é melhor, independente de como seja. Que você possa meditar nessa palavra, irmão, que você possa meditar se você tem sido como Esmirna, fiel a Ele, mesmo diante das provações. Que Jesus abençoe a sua vida. Antes de finalizar essa reflexão,
quero te deixar um convite para entrar na nossa comunidade. Uma comunidade no WhatsApp fantástica para você que quer crescer na fé, quer encontrar outras pessoas fiéis assim como você. Aqui a gente tem discipulado, estudo bíblico, intercessão, propósitos, desafios, muita coisa que eu acredito que vai agregar muito para você. Se você quiser, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do WhatsApp. Você clica e vai ser direcionado direto para a nossa comunidade. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.